Shalom, shalom, amados. Como nós lidamos com a autoridade sobre as nossas vidas? Com as autoridades que estão à nossa volta? A nossa vida, a sociedade que nós vivemos, ela é carregada de autoridades, né? Autoridades políticas, autoridades espirituais, tantas autoridades. O que é uma autoridade? Alguém que está acima, né? Dando as diretrizes, tendo poderes legais para exercer. Mas você sabe que tem muita gente que tem dificuldade em exercer autoridade ou até receber a autoridade. E nós vemos aqui em Mateus 8, aqui vamos no versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Olha, não era qualquer pessoa, era um oficial romano, alguém que tinha uma patente, que tinha autoridade. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Ele reconheceu a necessidade e alguém que ele gostava, porque ele está sofrendo demais, ele reconhecia. E não podemos nos esquecer que é uma autoridade que está falando isso com Jesus. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. E ele diz: Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais, né, superiores, e tenho soldados que obedecem à minha ordem. Digo a um, vai, ele vai. Digo aos outros, venham, eles vêm. E digo também para o meu empregado, faça isso. E ele obedece, né? Olha só, ele entendia de autoridade. Ele sabia. E aqui ele fala para nós o tempo todo, né? Que as ordens eram dadas através de palavras verbalizadas. E nós vemos nesse oficial aqui uma fé. Ele cria na força da palavra de Jesus. Olha só, né? Ele entendia e ele se submetia naquele momento. Ele tinha fé, né? Ele acreditava na autoridade de Jesus e ele tinha uma visão da cura do empregado. E nós aprendemos muito com ele aqui. Nós aprendemos que nós precisamos das autoridades e que Jesus é autoridade nas nossas vidas. Mas nós temos uma autoridade que ele nos deixou, ele nos deu, que é o Espírito Santo que habita em nós. E ele fala conosco o tempo todo. Mas é necessário que nós entendamos, que nós recebamos, que nós creiamos, que nós aceitemos essa autoridade que ele nos deu. Ele disse que ele viria e ele nos daria essa condição, sabe? Mas é necessário que nós tenhamos fé, nós tenhamos submissão. E ao mesmo tempo que ele nos dá isso tudo e diz para que nós o obedeçamos, o acatemos, ele também nos dá a graça, ele nos dá o poder, ele nos dá a capacitação também para nós sermos autoridades, onde quer que nós estejamos. Para nós, através dessa autoridade, declararmos a palavra na nossa casa, a palavra de fé, ela cura o doente. Pela palavra, tudo que não havia, que não existia, foi feito. Então, nós precisamos ter essa compreensão do poder da palavra. Quando o mundo foi feito, haja luz, haja isso, haja aquilo. Então nós estamos arregimentados com a presença do Espírito Santo, desde que nós reconheçamos, desde que através da nossa fé, da nossa entrega, do nosso arrependimento, a começar pelo arrependimento. Porque ninguém vai ser cheio do Espírito Santo com tudo aquilo que ele tem para nos dar, essa autoridade, essa visão, se nós não nos arrependermos. E nos arrependermos é nós, primeiramente, termos a consciência de como nós estamos caminhando com esse Deus que nos ama. Nós já entregamos as nossas vidas a Ele. Nós reconhecemos que Ele é Deus, o Criador do céu e da terra. Nós entendemos, nós reconhecemos que a nossa identidade é que nós somos filhos amados dEle. E precisamos obedecer, nos submeter, aí avaliarmos as nossas vidas e com a ajuda dEle, nunca sozinhos, alinharmos ou realinharmos a nossa vida com a vontade dele e acreditarmos
porque Ele nos deu autoridade, Ele nos deu graça, não só para a salvação, mas para vivermos não pecando, sabe? Vamos pecar enquanto estivermos aqui, sim, mas não vamos viver pecando, porque João disse, aquele que conhece a Deus não vive pecando, caindo nos mesmos erros, uma vez após a outra. Então, tudo isso nós podemos aprender na palavra de Deus. Nós podemos compreender e avançarmos na nossa fé, amados. E, além de tudo isso, sabermos que essa autoridade foi nos dada. E ela foi nos dada para nada, não. Aonde nós estamos, a propósito nas nossas vidas, a começar sobre as nossas vidas. Nós temos autoridade dada pelo Espírito Santo sobre a nossa mente. Desde que nós nos entreguemos a Ele, que nós oremos, nós vamos receber essa inspiração, essa visão, essa clareza, essa palavra revelada. Para que nas áreas das nossas vidas, onde nós temos tropeçado ainda, onde nós temos, isso tem sido impedimento, nós falarmos, sabe? Quando estamos com medo, usarmos a palavra. Hoje até lá na natação, né? A professora falando, né? Elogiando, eu fui hoje numa turma de iniciantes. E foi bom, porque eu precisei ir por causa do horário e eu acabei, né, tendo instruções, correções, né? Porque tudo tem técnicas. E ela disse, né? Ela parabenizou e ela frisou até que tudo que nós conseguimos é Deus que nos dá e Ele nos dá realmente e que nós não precisávamos ter medo. Aí na hora eu me lembrei, já que ela estava dando essa liberdade, né? Falei, olha, Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Por que eu estou dizendo isso? Para lembrar quando as nossas mentes vacilarem, porque nós somos um mecanismo, nós somos corpo, alma e espírito. E há momentos em que estamos cansados, podemos ficar estressados com toda a movimentação, com tudo que a gente faz no dia a dia, e temos os ataques também. E ele ataca aqui na mente, não é no pé, não é na cabeça, não é na barriga, sabe? É na mente, é no cérebro. Então, quando esses ataques vierem, nós precisamos lançar mão da palavra. E tem palavras específicas para que nós tenhamos autoridade que Deus nos deu sobre a nossa mente, nós falarmos para nós mesmos. Porque há um efeito, há uma resposta neurológica. Isso já foi comprovado. Se você quiser ir mais a fundo, pesquisa lá. Sabe? Vai no Google, dá uma googada, como o pessoal está falando, né? E você vai ter as respostas. Quando eu falo para mim mesma em alto tom, porque Deus não me deu espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Quando eu era bem jovenzinha, eu tinha muito medo de gente que morria. Podem até rir, mas eu tinha. E eu entrava, eu morava sozinha, eu saí para estudar numa cidade grande. E aí, quando alguém morreu, então, quando eu tava com medo de entrar em casa, né? Eu gritava, sabe? Que o medo não ia me vencer. Eu não usava tanto a palavra de Deus, sabe? Mas o que eu não usava exatamente como estava ali. Mas hoje eu já uso. Deus não me deu espírito de medo, assim, de amor e de poder, tal como uma mente firme. Eu declaro com a autoridade que a palavra me dá, porque Deus me deu isso. Tudo que Ele nos deu, todas as promessas dEle, tudo aquilo que Ele tem para nós, está declarado na palavra. Então, Ele dá autoridade para nós declararmos aquilo que Ele já deu para nós e para que isso faça efeito nas nossas vidas. Mas antes de tudo, amados, precisamos desejar essa autoridade de Deus sobre a nossa vida. Essa autoridade que Cristo nos deu com a morte, a ressurreição dele, com o envio do Espírito Santo. Nós temos tudo, amados. Só que muitos de nós não sabem que tem. Muitos de nós estão na ignorância. E o próprio profeta Oséias, Deus falou através da boca de Oséias, que o povo sofria, porque lhe faltava entendimento pela ignorância. E essa ignorância é a falta de conhecimento, do nosso manual de vida, daquilo de melhor que nós podemos ter, que nós podemos ser, está aqui na palavra. E nós não temos só sobre a nossa vida. Olha que coisa linda. Nós podemos ter sobre a nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa cidade, no mundo espiritual. Não precisamos estar lá, porque não vamos dar conta de estarmos em todos os lugares. Mas o Espírito Santo nos garante, sabe? Há poder na oração. Ela é levada no mundo espiritual por Deus, pelo próprio Espírito, aonde ela tem que se materializar e provocar mudanças. Então não importa que as pessoas estejam distantes, elas vão receber o efeito dessa oração, porque é promessa de Deus. É bíblico.
Então essa palavra ela é muito profunda, ela é muito séria. Que nós possamos refletir, que nós peçamos a Deus, eu vou aqui orar pedindo a Deus que dê a revelação dessa palavra. O que é revelação? É que ela possa penetrar na sua mente e trazer luz naqueles lugares escuros, naqueles lugares que talvez em alguns momentos você possa ter me ouvido. Não estou entendendo o que ela está falando, o que querendo falar? Está falando uma coisa tão estranha, tão... né? Então é Deus, é o Espírito Santo que vai te dar, mas desde que você peça, sabe? Ele já sabe, ele lê a nossa mente, mas ele quer ouvir de nós, ele quer o nosso querer exercitado. Por isso nós precisamos verbalizar, né? Olha, Maria ficou grávida de Jesus pela palavra, né? Você ficará grávida do Espírito Santo. Olha a autoridade aí da palavra revelada, sabe? Do propósito. E assim ela ficou. Ela não precisou ter intimidade. Não. Ela precisou reconhecer a autoridade de Deus na vida dela, que ela era uma serva do Senhor, como ela declara: eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a sua vontade. Olha só. Ela permitiu, ela aceitou, verbalizou aquilo. E o nosso presente, a nossa salvação veio através de uma jovenzinha de 15 anos, mas que já reconhecia o poder da palavra, a autoridade que a palavra tinha. Sabe? Isso tudo é muito lindo, é muito precioso. Antes de você passar para a oração comigo, vamos compartilhar essa palavra. Leia depois aqui, né? Mateus 8, a partir do versículo 5, né? A fé que salvou esse soldado, né? E que ele disse, olha quanta sabedoria, o Espírito Santo nem tinha sido derramado em abundância, Jesus não tinha morrido ressuscitado, e ele já dizia do poder que tinha a palavra de Cristo, que não precisava ir lá. Quanta fé, não é verdade? Ô Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor dê a compreensão dessa palavra àqueles que me ouvem, ó Deus, porque nós sabemos que é uma palavra que traz muita riqueza, nos mostra, Pai, declara, fala abertamente da autoridade que o Senhor nos deu, Senhor. Tanta beleza, Deus, tanto amor derramado sobre nós, ó Pai. O Senhor nos capacitou, Pai, nos encheu para que sejamos instrumentos vivos do Teu amor, instrumentos de salvação. Aqueles de nós que ouviram essa palavra, Deus, tem a responsabilidade embasada no amor, no desejo, ser canal de salvação, ser canal abençoador, ó Pai. Mas nós precisamos de Ti, Deus, para entender, ó Pai. Porque a fé, ela passa pelo racional. Então ajuda aquele que não entendeu ainda, Pai. Porque o poder está em Ti, está contigo, ó Deus. É o Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos convence. Não é por força nem por violência, mas é pelo Teu amor, Pai. Através do Teu Santo Espírito que vem nos segredar, ó Pai, vem nos iluminar, vem dar a nós tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para que possamos cumprir os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Eis-nos aqui, Deus. Traga esse espírito de arrependimento, de conscientização, de onde nós precisamos melhorar, ó Pai. E o Senhor disse para nós, ó Pai, para nós prosseguirmos, para nós continuarmos, que na caminhada o Senhor vai nos lapidando, ó Deus. Nós damos o primeiro passo, pedimos perdão, ó Deus, e na caminhada o Senhor vai nos lapidando. Nos leva até uma igreja, Deus, nos torne conscientes da necessidade de congregarmos, ó Deus, porque ali somos lapidados, ó Pai. Somos corrigidos, ó Pai. Um lixando o outro, ó Pai. Ah, Pai, nos ajude a compreender isso também, Deus. E acreditar que a igreja é o seu corpo, Deus. A igreja é o corpo, o seu corpo. O Senhor é o cabeça a nos guiar, a nos iluminar. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, amados. Um beijo no seu coração.